O câncer de mama é a primeira causa de mortalidade por câncer no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, teremos 1.050.000 novos casos no mundo. Nos Estados Unidos, em 2009, foram 192.360 novos casos, com 40.000 mortes e, segundo as estatísticas, 1 em cada 8 mulheres americanas serão acometidas pela doença. No Brasil, foram quase 50.000 casos, com 11.000 mortes, aproximadamente em 2009. Em 2003, eram quase 50.000. Pelos números, é um problema grave. E para falar sobre o câncer de mama, estamos recebendo hoje no Cidadania em Pauta o médico ginecologista e mastologista Paulo Gil Katsuda. Queria agradecer a sua presença aqui. Agradeço o convite. Ok, esse é um problema tão grave, assim como mostram esses números? O câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher no Brasil e no mundo, né? Então, por esses números, a estatística é alarmante. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, 1 em cada 8 americana, 1 em cada 8 americana. Hoje, se uma americana nascer, né, e viver até os 70 anos, 1 em cada 8 vai ter câncer de mama. É muita gente com câncer de mama. No Brasil, a estatística nessas 11.000 mortes, mais ou menos aproximadamente a cada 36, 30 minutos morre uma mulher de câncer de mama no Brasil. Então assusta, né? Então por isso que é bom alertar sobre o câncer de mama. Ok, e por que a mama seria esse local que estaria propenso a ter mais o câncer? Existe estudo sobre isso? E ninguém sabe ao certo, né? Porque a incidência é tão grande na mama em si. Mas a mama é um órgão especial da mulher, né? Então, além de ser o câncer que mais mata, é muito diferente a gente falar para uma mulher, às vezes também, a senhora está com câncer de útero, câncer de fígado, né? Do que o câncer de mama, porque o câncer de mama mexe com a feminilidade, né? Mexe com a autoestima da mulher. Então, além desses números alarmantes, dessa alta mortalidade, é um câncer muito especial para a mulher, porque talvez a mama seja o órgão mais estético da mulher, né? Qual a principal causa para o câncer? Então, não existe uma causa específica, né? Os americanos, por ter essa incidência tão alta, eles ficam pesquisando isso o dia inteiro, né? Da onde está vindo tanto câncer de mama? O que nós temos são fatores de risco, né? São coisas que as mulheres podem fazer durante a vida dela que aumenta-se o risco dessa mulher ter câncer de mama. Por exemplo, né? Eu falo assim, que o principal fator de risco para ter câncer é ser mulher. Sim. A gente vai conversar que provavelmente o homem pode ter câncer de mama, mas existem outros fatores de risco. Quando a mulher tem uma primeira menstruação muito cedo e uma última menstruação muito tarde, quando a mulher ela tem uma alimentação rica em gordura saturada e pobre em fibras, as mulheres fumantes, as mulheres etilistas crônicas, né, as alcoólatras, não a bebida social, né, as mulheres que não tiveram filhos, não amamentaram, mulheres, né, que têm parentes com câncer de mama, né? Hoje existe até um gene do câncer de mama que dá para se dosar no sangue, que é o gene do câncer de mama familiar. Então, esses são os principais fatores de risco. Não quer dizer que, por exemplo, eu falei a mulher que nunca teve filhos tem mais câncer de mama, mas não quer dizer que a mulher que nunca teve filhos vai ter câncer de mama. Não é todas as mulheres que fumam que vão ter câncer de mama, né? Mas aumenta-se a chance de ter. Então, se a gente diminuir esses fatores de risco, pode diminuir-se a chance dessa mulher ter câncer de mama, né? Agora, não quer dizer que a mulher não tenha nenhum fator de risco que também não vá ter. O senhor falou sobre alimentação, né? Gorduras saturadas. E as pessoas, por exemplo, comem sem saber o que seria a gordura saturada. Isso, a gordura saturada é aquela gordura animal, né? A fritura, aquela gordura trans. Então, são alimentos mais ricos em gordura, né? Então, essas gorduras que tornam as mulheres mais obesas, né? Que aumenta-se o colesterol, né? Então, essas gorduras que fazem mais mal, né? Em relação a câncer de mama, em relação ao câncer de intestino, em relação ao infarto. Em relação a toda a saúde, né? A gente cada vez mais percebe que a alimentação é fator para todo tipo de doença, né? Exato. Quando que a mulher deve começar a se preocupar com o câncer de mama, ou com a mama, ou com, né, a ida ao ginecologista? Você sabe que às vezes eu até brinco com as minhas pacientes. Quando começar a fazer o autoexame, quando começar a mulher se preocupar com a mama, eu acho que quando a mulher tiver mama. Quando ela crescer a mama, acho que ela tem que se preocupar. Infelizmente, eu já tive casos raros, mas eu já tive moças, né, de 20 anos com câncer de mama. O ano passado, retrasado, eu operei uma moça de 24 anos com câncer de mama, né? Então, isso é mais raro, mas
são moças jovens que não tiveram filhos, né? E que tiveram câncer de mama. Mas a incidência aumenta... A maior incidência é com que idade? Após os 40, Sim. né? A gente sabe que a incidência começa aos 40, né? Ela é crescente até mais ou menos uns 70 anos e ela se estabiliza, mas estabiliza lá em cima, né? Então, a gente sabe que a incidência com a idade vai aumentando do câncer de mama. A gente ouve falar sobre câncer mais agressivo ou não. Existe essa diferença? Há vários tipos? Antigamente, ficava assim muito mais fácil da gente tratar o câncer de mama. O patologista ele tinha que falar, é câncer ou não, e o médico só tinha uma cirurgia que era tirar toda a mama, né? Hoje, isso que você falou é uma coisa muito importante, porque hoje existem vários tipos de câncer de mama. Existe câncer de mamas mais agressivos, menos agressivos. Para determinado tipo de câncer de mama, existe determinados tipos de tratamento, né? Hoje não se tira a mama das mulheres em uma parte dos casos, né? Então, dependendo do tipo do tumor, do tamanho do tumor, da agressividade do tumor, que a gente vai entrar com um tratamento específico. Bom, essa mulher tem 40 anos, né? Ela chega ao consultório do senhor, o senhor já pede o exame ou qualquer outro consultório. Ela tem que fazer esse exame todo ano? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem que fazer todos os anos, né? Depois, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela segue o colégio americano, né? Então, depois dos 40 anos, os exames anuais, né? Os exames de mamografia. Autoexame, esses exames, a partir do momento que tem mama, eu acho que tem que ser feito. E qual a eficácia desses exames? O autoexame é um exame que a vantagem dele é uma boa vontade da mulher, porque ela tem todos os dias que são as mãos e boa vontade. Eles não são tão eficazes quanto a mamografia. A mamografia tem uma detecção, um diagnóstico muito mais precoce, né? E quanto mais precoce a detecção, mais cura a pessoa tem. Mas existem locais que é mais difícil de fazer os exames de mamografia. Existem locais que, às vezes, os médicos, é mais difícil a chegada da mulher ao médico, ao ginecologista, para examinar a mama, né? Então, a gente tem que orientar sobre o autoexame também, mas o importante também é orientar que as mulheres tenham que fazer os exames de rotina, principalmente o médico examinar a mama e fazer a mamografia de acordo com a idade. O médico, antes dos 40, o médico manda fazer o exame só quando ele percebe alguma coisa ou não? Ele pode mandar, assim, se tiver um histórico familiar? Né? Exato, isso que você falou é muito importante. Segundo a sociedade, né, de mastologia, se uma mulher tem uma mãe, tá certo? Uma parente de primeiro grau, com câncer de mama aos 40 anos, por exemplo, eu tenho que começar a fazer esses exames aos 30, 10 anos antes dessa parente de primeiro grau, né? Então, agora, se uma pessoa sem risco para câncer de mama, segundo os trabalhos, tem que fazer mamografia depois dos 40 e o médico tem que pedir o exame de acordo com o exame físico ou com a queixa da pessoa. Eu acho, assim, complicado falar de autoexame, porque às vezes a pessoa fala, eu faço o autoexame e não recorro ao médico. Isso eu acho que tem que ficar bem claro, né, para as pessoas, que o autoexame não tira a importância dos outros exames de imagem. Exato. E o importante é que a mulher saiba também que se ela achar alguma coisa, não é que ela achou alguma coisa que vai ser câncer. A maioria das coisas não é. Mas o médico tem que avaliar e tem que fazer esse diagnóstico se é câncer ou não. Ou se é um tumor benigno. E uma outra coisa é que sempre que tiver uma alteração, tem que ser procurado o médico, né? Bom, o que é o câncer, doutor? O câncer é uma célula que ela começa a se multiplicar desordenado, né? E o câncer de mama, eu sempre falo assim, o câncer de mama, na mama ele não mata. Ele mata porque ele entra em corrente sanguínea, em corrente linfática, e ele vai e pega órgãos vitais. Então, é um tumor que começa a crescer e às vezes ele se desloca, por exemplo, vai para um fígado. Ele vai no fígado, destrói o fígado. Vai para o cérebro, ele vai no cérebro, ele começa a crescer e destrói o cérebro. Então, o que mata no câncer de mama mais são as metástases, né? São quando ele espalha. Quer dizer que ali no seio, mas a propensão é que ele vai se espalhar, se ele não for cuidado. O câncer de mama, ele tem um alto poder de metastatização, de entrar em corrente sanguínea e espalhar, né? Então, por isso que
tem que fazer um diagnóstico precoce, tem que fazer um tratamento adequado para que a mulher tenha cura. Quanto mais ou menos de tempo, por exemplo, o início de um câncer e ele se espalhar? Assim, existe? É muito difícil, né? Porque existe aquele mais agressivo, aquele menos agressivo, né? E a gente sabe que hoje o câncer de mama, a grande parte das mulheres que tem um diagnóstico precoce, a chance de curabilidade é altíssima. Só que eu tenho que pegar um diagnóstico precoce. Se eu pegar num diagnóstico tardio, numa fase avançada da doença, infelizmente, às vezes a gente tem um prolongamento de sobrevida, mas não uma cura. De um ano para o outro, isso pode ser tardio ou não? Por exemplo, a mulher que vai todos os anos ao médico, ela pode passar da época de diagnosticar um câncer? A maioria das vezes que as mulheres vão todos os anos e fazem o acompanhamento dela certinho, a gente sempre tem diagnóstico precoce, né? Existem coisas que às vezes fogem da nossa da lógica, né? São os tumores muito agressivos que nós chamamos câncer agressivo de intervalo de um ano para o outro. Sim. Mas a maioria desses cânceres de intervalo são diagnósticos precoces e tem cura total. Então, as mulheres que fazem o seu autoexame, que vão procurar o ginecologista, que vão fazer os exames de rotina, a maioria dessas mulheres, ou quase a totalidade, vai ter diagnóstico precoce e vai ter cura. Então, quer dizer que o exame, ele não vai evitar o câncer, mas ele vai pegar esse câncer num diagnóstico bem pequeno. E, infelizmente, né, no sistema público do Brasil, houve uma estatística de 60% a 70% dos tumores diagnosticados no sistema público serem tumores avançados. Então, infelizmente, a gente não está conseguindo ainda conter essa doença aqui no Brasil. O senhor acha que se deve a quê? A mulher que não vai buscar o tratamento ou que o serviço público está insuficiente para atender a todos? Os dois, né? E eu acho que os dois. Eu trabalhei na Europa, né? E um dos maiores mastologistas do mundo, ele é italiano. Eu perguntei uma vez para ele, professor, ele chama Umberto Veronese, professor, como que a gente consegue, talvez, a incidência de câncer de mama na Itália é muito alta, só que a mortalidade lá é bem mais baixa. Como que a gente consegue lá no Brasil inverter isso? A gente ter uma mortalidade menor. Ele falou assim, a primeira coisa, mude a cabeça da brasileira. Tente fazer essas campanhas para orientação, para que a mulher não fique com aquela, não quero procurar, que eu não quero achar, não vou mexer com quem está quieto, né? E que a mulher vá procurar o diagnóstico, não tenha medo, e que o sistema público dê o apoio para essa mulher, todo o tratamento para que ela faça esse diagnóstico precoce e que ela consiga o tratamento. O senhor tocou num assunto muito importante, a questão do medo, né? Sim. As mulheres ainda têm medo de conhecer a doença, de saber que tem a doença? Muito medo, né? Eu acho que qual mulher que não chega com uma mamografia na mão com medo de ter alguma coisa, né? Porque o câncer de mama, aquilo que a gente conversou, né? Ele é especial para a mulher, ele mexe muito com a feminilidade e a incidência está muito alta, então elas começam a ouvir, olha, aquela pessoa teve, aquela outra pessoa teve, né? E começa o medo realmente. Mas o mais importante é que ela saiba que a maioria das alterações da mamografia, do autoexame, não são câncer. Mas tem que fazer o diagnóstico para ver se não é câncer. E ficar sabendo também que saber que tem um câncer não é tão mal do que não cuidar dele, né? Exato. Então, se ter o câncer, às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu não quero procurar, que eu não quero achar. Eu falo assim, se você achar, tomara que você ache no início. Porque se achar de uma forma tardia, a gente não consegue tratar. Bom, e cuidar desse câncer é difícil? Como que é o tratamento? Eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Seja burro. Use drogas. É isso aí. Eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro.
nem morto. Hoje é dia de falar de saúde no Cidadania em Pauta. E o nosso assunto era o câncer de mama. E o nosso convidado, o médico ginecologista e mastologista Paulo Gil Katsuta. A gente terminou o bloco anterior, eu perguntei para o senhor quais são como tratar, né, o câncer de mama. O câncer de mama, existem vários tipos de tratamento para ele, né? Só que dependendo do tipo do câncer, a gente tem determinados tipos de tratamento. Mas existe a cirurgia, existe quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Isso são tratamentos para alguns tipos de câncer de mama, tá certo? Não são todos que têm que fazer todos esses tratamentos, mas existe alguns que têm que fazer todos os tratamentos. E como que são esses tratamentos? São doloridos? Como que as pessoas reagem a esse tratamento? Porque as pessoas têm medo, né? Tem pessoas que preferem não tratar, né? Até. Exato. Uma coisa muito interessante que aparece no meu consultório, quando às vezes eu dou o diagnóstico, às vezes a pessoa fala assim para mim, doutor, vai cair meu cabelo? Eu acho interessante, se a pessoa não pergunta se ela vai sobreviver, se o tratamento vai ser mutilante, se vai tirar a mama. Elas perguntam se vai cair o cabelo. Eu acho que o cabelo é uma coisa assim, que mostra para a sociedade que ela está doente, talvez, né? Mas a quimioterapia... eu acho que são os dois pontos, né, da feminilidade. Tanto a mama quanto o cabelo, né? E, na verdade, lida com os dois, né? Os dois. E a gente sabe, a quimioterapia, por exemplo, é um remédio na veia. Existem quimioterapias que às vezes caem o cabelo, existem quimioterapias que não caem o cabelo. A radioterapia é como se fosse um aparelho, né, que emite radiação no local da mama para determinados tipos de tumores, né? E a hormonioterapia são comprimidos, porque 70% dos cânceres, 60% a 70%, eles são hormônio dependentes, eles comem hormônio para crescer, o hormônio feminino. E a gente usa um anti-hormônio feminino, um bloqueador hormonal. Então eu tiro o alimento das células que faziam ela crescer. Então, esses são os tratamentos principais para o câncer de mama. E nesse caso, não há efeitos colaterais? No caso de você tirar o hormônio feminino? Né? Existe porque, em alguns casos, a mulher vai entrar numa menopausa, né? Com todos os sintomas dessa menopausa. Só que uma grande parte com câncer de mama, elas já estão na menopausa. Né? Então, às vezes, a gente tem que usar essa hormonioterapia, mas elas vão ter poucos sintomas dessa hormonioterapia. O que as minhas pacientes elas perguntam muito mais é em relação à quimioterapia, em relação a cabelo, náusea. Né? A quimioterapia acho que é a que causa mais medo nas pessoas, né? Eu acredito que sim, talvez pela feminilidade, pelo cabelo. E tem pessoas que não têm reação à quimioterapia, por exemplo? Existem. E hoje existem muitos remédios para a gente tirar esses efeitos colaterais da quimioterapia, principalmente em relação à náusea, né? Existem remédios mais potentes hoje que tiram bem esses efeitos colaterais. Antigamente a gente assistia filme, né? A pessoa fazia quimioterapia, ficava o tempo inteiro vomitando, né? Hoje a gente sabe que tem muitos remédios que aliviam bem esses sintomas. Agora, em relação a cabelo, que é mais complicado, né? Porque as quimioterapias mais eficazes, a finalidade dela então, ela vai essa agir mesmo. em que sentido dentro do organismo? Inibir a proliferação das células. Então, ela inibe a proliferação celular. E o cabelo tem uma proliferação celular. Então, inibe a proliferação celular do cabelo, por isso que ele cai. Quer dizer, o fato de cair o cabelo é sinal de que o tratamento está sendo eficaz, no sentido. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Se a gente faz uma quimioterapia eficaz, né? Uma quimioterapia que é para cair o cabelo não cai, às vezes o remédio não está sendo muito bom, né? E essa quimio, são vários remédios juntos? Ou é um só? Como que é? Geralmente é uma poliquimioterapia. A maioria dos esquemas de quimioterapia hoje, eles são em dupla ou em tripla. São três drogas juntas aplicadas no soro. Então, geralmente, são esses remédios que a gente usa. E o tempo dessa quimio é variado conforme o tipo de câncer? Conforme o tipo de tumor. Geralmente é um soro, né, que a gente chama, uma sessão de quimioterapia, geralmente a cada 21 dias. Mas existem esquemas semanais, existem esquemas a cada 30 dias, isso dependendo do tipo de quimioterapia. Ok. E a radioterapia? A radioterapia... Ela é bastante usada no tratamento do câncer? Muito usada. De mama? Muito usada, muito usada. Toda vez que a gente faz uma cirurgia, que a gente conserva a mama, que a gente não tira toda a glândula mamária, tem que fazer radioterapia.
né? Ou às vezes quando um tumor é muito Quer dizer grande. que quando a mama não é retirada totalmente, faz a rádio. A cirurgia que a gente chama de cirurgia conservadora é igual à radioterapia. Tem que ser feita a radioterapia posterior à cirurgia, né? Agora, na mastectomia, que a gente retira toda a glândula mamária, existe algumas situações que também tem que ser feita a radioterapia. A radioterapia é um aparelho, né, que emite radiações na região onde está a glândula mamária, onde estava o tumor. E não tem assim, efeito de náusea, de cabelo em relação à mama, tá? Existe a radioterapia cerebral que pode cair o cabelo, mas em relação à radioterapia de mama não cai o cabelo, não tem náusea, né? Mas o principal efeito colateral da radioterapia fica com uma queimadura, tipo queimadura solar, na pele da mama. Isso. E como fica o emocional dessa mulher que tem um câncer de mama e que muitas vezes tem que tirar a mama, às vezes inteiramente? Você sabe que eu tento trabalhar bastante isso, né? Não em relação, por exemplo, à perda. Eu falo sempre para as minhas pacientes, você não está perdendo, você está ganhando vida. Então, você tem que fazer o tratamento. Então, onde eu trabalhava em São Paulo, eu tinha um serviço de mastologia lá, eu trabalhava num serviço, que a paciente saía da minha sala com diagnóstico, já ia para a sala da psico-oncologista, uma psicóloga especialista nessa área, né? Isso está faltando aqui em algumas situações na minha equipe, né? Então, mas é importante, às vezes, um tratamento psicológico com um psicólogo especialista na área, mas está faltando na minha equipe. Porque geralmente também esse tratamento é longo, né, doutor? Não é de um dia para o outro que se completa a quimioterapia, a radioterapia. Geralmente, quanto tempo leva, assim, em média? Então, a radioterapia geralmente são 1 mês e 1 semana, todos os dias. A quimioterapia, geralmente, na maioria dos casos, são de 4 a 8 ciclos. Então, de 4 a 8 sessões de quimioterapia a cada 21 dias. Então, pode durar 7 meses, 6, 7 meses, né? Praticamente 1 ano entre um e o outro, né? Cirurgia primeiro, depois quimioterapia, até depois mais radioterapia. De 1 ano, né? Quer dizer, é um tratamento prolongado. Quer dizer, a pessoa precisa estar bem psicologicamente para enfrentar isso, né? Isso. Bom, a questão até da radioterapia aqui em Araçatuba, né? Que o senhor falou que é preciso fazer diariamente, né? Então é muito difícil para essas pessoas que têm que se locomover para outra cidade, né? Nossa, e seria tão importante, né? Que aquele aparelho que está chegando, que não chega, que está vindo, que chegasse logo, né? Porque é triste, viu? Às vezes a pessoa tem a família dela aqui, ela tem que se deslocar para outros locais distantes, ficar em algum local, né? Porque não tem um local assim próximo com radioterapia que dá para ir e vir assim muito facilmente. E a pessoa fica bastante debilitada assim também, né? Até no emocional. Exato. Também é bom. E o apoio da família, doutor, dos amigos também? Se você sabe, é muito importante, né? Mas esses dias eu li um trabalho muito interessante que em relação a conjugal, uma grande parte das mulheres mastectomizadas que retiram a mama, elas se separam dos maridos. E por que isso? E uma grande parte é elas que se separam, com vergonha, né? Existem homens que às vezes abandonam as mulheres no tratamento, né? Mas às vezes pela vergonha pela baixa autoestima, pela baixa de autoestima. Quer dizer que, então, é praticamente necessário mesmo um trabalho psicológico junto. Muito necessário. E sempre eu trabalho também junto com a família, com o marido, né? Eu sempre falo para os maridos, se você quer saber o que ela está sentindo, é como se a gente tirasse uma parte do nosso pênis, que é o nosso órgão sexual, né? A mama é o órgão sexual dela, o órgão de feminilidade dela, né? Então, aí os maridos se chocam um pouquinho quando eu falo, mas é para eles darem um apoio para essas mulheres, né? E elas precisam muito disso, do apoio, do carinho, né? É isso que a religião também ajuda muito, né? É isso que é a base da força para ela enfrentar todo o problema. E dá diferença no tratamento, quando o senhor vê assim, que essa pessoa tem esse apoio, tem a parte religiosa também? Muito. A diferença assim, é muito grande. O que a gente sabe é que as mulheres que têm o câncer e entram num período de depressão, o câncer vai ele adora um organismo debilitado e a depressão debilita, né? Então a religião, esse apoio, né, o carinho aumenta a imunidade e ajuda a combater as células tumorais. Um outro fantasma com relação ao câncer é fiz o tratamento, me curei e aí ele pode voltar?
Pode, infelizmente, né? Às vezes pode voltar, às vezes no local operado. A mulher, a mama é um órgão par, né? Então existe a outra mama, né? Então que tem que ficar em acompanhamento. Então o câncer pode aparecer na outra mama, como ele pode voltar na mama operada que não foi retirada por inteiro, ou às vezes até na cicatriz da mastectomia. Mas isso são coisas às vezes mais raras de acontecer. É muito mais raro eu ter um câncer de mama contralateral nas mulheres que tiveram câncer de mama. Para o câncer se espalhar no organismo, que é a tal da metástase, isso pode acontecer em quanto tempo? Ou não tem? Existe uma estatística que os 2 primeiros anos são os anos maiores de recidiva local, de voltar o câncer ou dar uma metástase. Esses 2 primeiros anos são os anos que a gente chama de cruciais. Depois desses 2 anos, até o 5º ano, né? E depois do 5º ano vai caindo mais a chance de ter uma metástase. Doutor, o tratamento é caro? É caro. Existem algumas drogas que às vezes a gente usa. Hoje lançaram uma droga para determinados tumores que nós chamamos de anticorpo monoclonal, né? É uma injeção que é tipo um quimioterápico, né? Mas que custa talvez uns R$8.000 uma ampola. Nossa. É uma por mês durante um ano. Então, existem drogas quimioterápicas que são caras, né? Mas, felizmente, o sistema público está dando a maior parte desses tratamentos. O tratamento é basicamente feito pelo sistema público de saúde. Sistema público e sistema privado, né? Os convênios de saúde também eles estão empenhados bem em tratar, né? Eles como é uma doença, né? Não é nada estético, então eles têm ajudado bastante as pessoas com o tratamento do câncer. Porque é tão difícil achar essa cura para o câncer, né? A gente ouve tantas já, né? Durante a história da humanidade já surgiram tantas doenças e foram encontrados, né? A cura. E por que o câncer se prolonga tanto tempo? Ele muda? Como que é? O câncer ele tem cura, né? Todos os cânceres eles têm cura, mas com um diagnóstico precoce, né? Quando a gente faz um diagnóstico precoce. Então, se a gente pega um tumorzinho num estado... É que a gente imagina um comprimidinho tomar e sarar, né? Não imagina assim, que fosse um tratamento menos doloroso, né? Menos doloroso. Menos doloroso pela mutilação, pelo visual, pela queda do cabelo e pelo estigma, né, do câncer, né? A doença carrega um estigma, né? As pessoas ainda falam aquela doença, né? Parece que tem medo de falar. As velhinhas, elas chegam para mim, doutor, eu não tô com a doença ruim, né? Que doença ruim? Não, aquela palavra que a gente não pode falar. Elas falam para mim, né? Elas não falam câncer. Porque na época delas, das velhinhas, dos nossos avós, nossos bisavós, quem estava com câncer estava assinando atestado de óbito. Mais cedo, mais tarde, a pessoa ia morrer daquilo. Não tinha tratamento, né? Hoje tem tratamento e tem cura, quando a gente tem o diagnóstico precoce. O senhor falou que homens também podem ter câncer de mama. Isso. A estatística é um caso de homem para cada 100 de mulher, né? Então, mas eu já operei 4 homens com câncer de mama, né? Então, não é uma coisa assim... tão rara, tão impossível. E como que um homem sabe? Mesma coisa também? Mesma coisa. A vantagem de nós homens é que como a gente tem pouca mama, fica fácil da gente achar alguma coisinha. O problema é que é importante a gente divulgar que o homem pode ter câncer de mama. Então, se ele tiver qualquer alteração em relação a carocinho na mama, alguma coisa diferente, secreção pelo mamilo, ele tem que procurar um mastologista, um oncologista para tratar isso. Queria que o senhor repetisse quais são os fatores de risco para a pessoa ter câncer de mama. Os fatores de riscos principais: ser mulher, ter uma alimentação inadequada, né? Ingestas altas de gorduras saturadas e pobre em fibras. As mulheres que comem fibras têm menos câncer de mama, isso é estatístico. Mulheres sedentárias... legumes, verduras, cereais... Exato. Eles fizeram um trabalho que mulheres que praticavam uma atividade física regular, diminuía-se a chance de câncer de mama no futuro. Né? Então, mulheres fumantes, mulheres alcoólatras, né? Que ingeriam bebida alcoólica diariamente em grande quantidade, mulheres que têm passado familiar com câncer de mama, mulheres que não tiveram filhos e que nunca amamentaram, né? Então, esses são os fatores de riscos principais para câncer de mama. Bom, eu não quero sofrer com câncer de mama, o que eu devo fazer? Nossa última pergunta aí. Eu acho que a gente tem que viver bem, se alimentar bem, né? Ter uma cabeça boa. É difícil falar, não se estressa, né? Com a vida nossa de hoje. Mas eu acho que a pessoa
tem que viver bem, se alimentar bem. Felizmente, a gente sabe o que faz mal, né? E a gente sabe que a nossa preocupação, o nosso dia a dia conturbado, eu acho que sem aproveitar a vida, né? Eu acho que isso aumenta a nossa chance de ter. Então, viver bem. Viver bem. Bom, e procurar um médico regularmente também, Regularmente, né? isso é importantíssimo. Queria agradecer mais uma vez sua presença. Agradeço vocês. Ok. E eu espero você no próximo programa. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana. Segundas, quartas e sextas, às 8h30 da manhã e também ao 12h30. Eu espero você. Até lá.